Diletos amigos, saudações a todos. O dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2023, o lema "Se precisar, peça ajuda" começou a ganhar força e nós, do SEM, também decidimos abraçar essa causa e dedicar um episódio para acolher toda a nossa audiência. Para compor a mesa, nós temos a doutora Alessandra, cirurgiã plástica, doutora Bruna, nutricionista e a doutora Gabriela, cardiologista. Esse é um tema muito, muito importante, né? Porque quando a gente vê as pessoas no normal, não consegue nem imaginar, né? Acho que ninguém consegue me imaginar do jeito que eu sou agitada, do jeito que eu sou, né? Que eu já tive depressão, né? E é engraçado que não é fácil de diagnosticar, porque foi uma pequena mudança de comportamento, né? Eu que sou super, né, empoderada, faço as coisas e tal, eu comecei a ter crises de ciúme e inseguranças e coisas, né, que me deixavam uma pessoa assim, super chata. E comecei a encher muito, muito, né? Tudo me atrapalhava e tal. E se não fosse o Anderson diagnosticar, né, de repente ele sentar comigo e falar assim: olha, você tá com parâmetros de depressão e a gente, de repente, por um momento, medicar e tudo. Quer dizer, passa batido um diagnóstico desse. O diagnóstico realmente ele nunca é simples, né? E assim, é importante saber o tanto que a saúde mental, estando bem, ela influencia na qualidade de vida que você tem. Sim. Muitas das vezes, esses quadros você tem, mas passam despercebido. Fala, é só uma tristeza. O cachorrinho ali morreu e eu tô triste. Tinha um motivo. Tô estressado por causa do trabalho. Isso, sempre né? Tem. Você consegue achar uma explicação para que você esteja daquele jeito. A gente racionaliza, né? Sim. Eu acho que não só de todos, né? Acho que de uma forma geral, né? Sim, mas por isso que precisa, às vezes, ter uma opinião fora para poder fazer um diagnóstico correto, descartar algumas doenças. Você só está com hipotiroidismo. Sim, exato, porque às vezes uma doença mental, ela pode ter uma causa orgânica, né? Não é tudo só psicológico. Né? Mas tem um trabalho que fizeram uma vez que compararam, né? Qual doença você teria e por qual doença você trocaria, né? Exceto o câncer, o resto, as 5, 6 próximas estavam relacionadas à doença mental. Mas como assim? Não, que interessado, tipo né? assim, que estudo exceto o câncer, né? Tipo claro. assim, porque Ninguém mundo quer ter câncer. Tá? Mas tipo assim, você prefere ter pressão alta ou depressão? Você prefere ter toque ou hipotiroidismo? E as pessoas preferiam o quê? Preferiam ter hipotiroidismo, ter hipertensão arterial do que ter depressão. Claro, eu ia falar que eu também preferia. Eu prefiro uma coisa que é mais palpável, mais fácil de tratar, porque doença mental não é fácil de tratar. É complicado. Não só é difícil de tratar, como o estigma que a doença causa. E também a aceitação, né? Da pessoa que tá passando por aquele problema e tem que procurar alguma ajuda, né? Sim, o quanto é difícil. Então, acho que o aceitar, acho que é o mais difícil no início do que o tratamento de uma forma geral. Acho que você aceitar que você tá passando por aquele problema e que precisa realmente é o primeiro passo. Porque uma coisa depende da outra, né? Um ponto em questão é justamente, talvez, que nessa primeira visão, é ter uma visão mínima do que está acontecendo. Você diz assim, isso aí não é depressão, não. É falta de você ir no shopping, passear e gastar dinheiro. Vai lá, gasta dinheiro e você vai ficar... Não é isso. Tá? Não pode ser levado, no caso da depressão, né, nesse sentido. Tá? Imagina quantas mulheres pós-parto que têm depressão pós-parto que são subtratadas. Ela tá triste, chorando, assim, fala, não, é normal. Tá cansada. Normal. São os hormônios, né? Depois... Eu acho que é uma entidade, são entidades, né, muito complexas, multifatoriais, assim, e a gente tem que dar o devido valor e entender a complexidade delas para poder fazer diagnóstico e para poder tratar, né? E antes de tudo, a gente tem que ter, como profissional de saúde, um olhar humano, né? Porque
existe ainda muito preconceito, e acho que da própria sociedade, ainda tem muito aquela coisa de, a pessoa tem problema, ela precisou passar por um psicólogo, ela é maluca. Sim. E assim, não é nada disso. Se a gente for ver em números de pessoas, de população que passam por isso, então quer dizer que todo mundo é louco? Quer dizer, 50% da população é louca? Isso sabe não que pode tem ser, pacientes que não aceitam ser encaminhados ao psiquiatra. Sim. Né? Fala assim, você acha que eu sou doido? Exato. Olha, não. É um estigma, é um né? estigma. Que acabou de Sim. falar mesmo. Então, E é bem engraçado, por exemplo, a gente que é profissional da saúde, a gente lida com os pacientes, mas eles acham que a gente é perfeito, né? Sim. De que, eles não passam por nenhum problema, ou algo do gênero, mas a gente também tem as, tipo, nossas angústias. Então, por exemplo, eu em 2020, eu tive um quadro de início de depressão, por exemplo, onde que eu cuidava dos meus pacientes, eu falava muito sobre saúde mental, mas a minha mesma naquele momento não estava nada legal, mas não foi nem por conta da época em si, né, por conta da pandemia, eram por outros fatores pessoais, e que eu falei assim, eu preciso mudar porque isso vai me levar a algo pior, né, e foi aonde que eu comecei a procurar ajuda de profissionais, então de psicólogo, para tentar entender o que eu estava tendo. E é muito engraçado, porque a gente, pessoalmente, né, com os nossos pacientes, a gente dá várias dicas, a gente faz várias coisas, mas e a gente, né? Eles, naquele momento, eu falei, eu preciso estar bem para dar bem para os meus pacientes. Então, foi uma forma que eu comecei a aceitar que realmente eu precisava de ajuda naquele momento, e a minha mudança, de uma forma geral, foi muito boa para melhorar. Então, o que eu fiz? Né? Então, o que eu sempre falo para dar convivência, né? Eu conto essa minha história realmente para os meus pacientes, eu não tenho problema nenhum. A maioria que passa comigo, que passa por algum problema, eu sempre vou contar essa história. Eu mudei a alimentação, né? Por mais que eu era nutri, né? Por mais que eu seja nutri, na verdade, a minha alimentação estava péssima, né? Então, eles veem como uma nutri, né? De, é perfeitinha, faz tudo certo. Mas naquele momento, minha alimentação estava totalmente errada, tava comendo muito açúcar, muitas gorduras, então a minha autoestima, de uma forma visível, né, não tava legal, e a saúde mental também não tava legal. Eu falei assim, eu preciso ter essa mudança. Se eu falo tanto isso para os meus pacientes, que eu também preciso. Então, naquela época, falei, não, então eu vou focar na atividade física. Então, quando liberou na época as academias e tudo mais, eu falei, vou focar nisso, vou mudar minha alimentação, mudar a alimentação, e assim, eu levo isso até hoje, literalmente, essa mudança de atividade física, de focar mesmo. Eu só fui saber o que era atividade física mesmo, de focar mesmo, de ter resultado, há 4 anos. E eu faço atividade física desde quando eu tinha 16 anos. Mas de ter resultados mesmo foi há 4 anos. Porque antes eu fazia, fazia, mas não tava... Fazia mais assim... Fazia por fazer. Mas de focar mesmo... foi há 4 anos, foi quando eu tive o início de depressão. Por quê? A atividade física, ela me liberava um pouco dos meus pensamentos e eu focava naquilo. No início eu falava, nossa, como eu tô ruim mesmo de atividade física, né? Minha saúde física tá ruim. Mas depois vai mudando. Então, eu acho que ter esse olhar, falo que saúde mental, se a gente não tá bem, a gente não consegue fazer literalmente nada. Na verdade, tem um ponto aqui, né? Tanto para a Gabriela e para a Alessandra, por exemplo. A Alessandra que mexe com imagem. Às vezes, eu imagino que para ela é difícil a pessoa que está com uma autoestima baixa, vamos supor, só que ela assim, queria, sei lá, mexer na minha orelha ou fazer alguma coisa, e está com depressão de verdade. E não só falando de depressão aqui não, mas falando, por exemplo, de ansiedade. Imagina quando você chega, e peço até para você comentar, você fala assim, olha, você tem uma oclusão no coração, vai precisar operar. Imagina. Eu acho que eu nem levantava da cadeira. Eu estava conversando com a Gabriela justamente isso, né? Porque, assim, eu tenho uma formação cardíaca. E aí eu tinha episódio de taquicardia. Eu achava que eu estava ansiosa por causa do meu R+, né? Meu residente maior, que ele era muito chato, muito exigente e tal. Aí né? A gente vai subindo, eu virei a R+. E eu continuei tendo taquicardia. Eu já falava pro Coutinho, você que me dá taquicardia. Aí, quando foi fazer o eletro, na verdade, não era bem isso, né? O problema já tava lá. Tava dentro. Então, tava dentro o tempo todo. Então, realmente, às vezes, pra Gabriela, os pânicos, as coisas que as pessoas realmente somatizam na parte cardiológica. Tem uma intersecção muito grande, assim. É muito comum de a gente ver
Pessoas que chegam com sintomas clássicos, assim, É. de infarto, falta de... Importante, né? É Nossa, incrível. muito. E aí, enfim, claro, a gente sempre... Eu sempre falo que nessas situações, assim, de emergência, né, de dor no peito e tal, primeiro a gente precisa descartar o mais grave, que é o infarto, que é, enfim, né, sei lá, uma embolia que mata. pulmonar, alguma coisa assim, alguma coisa que mata. Fiz os exames, avaliei o paciente, examinei e tal. Tá tudo bem, não tem nada, não tem nenhuma alteração que justifique. Pode ser um diagnóstico de exclusão, né? Ser ansiedade, ser, né, uma crise de pânico, que a gente fala, e aí muda o tratamento totalmente, né? E tem essa questão também dessa, poxa, você recebeu um diagnóstico de uma oclusão coronária, vai precisar passar por uma cirurgia cardíaca. É uma situação super estressante, né? Tem até, a gente, né, muitos pacientes meus passam com psicólogo também, depois de receber, às vezes, um diagnóstico, assim, um pouco mais, né, impactante. E tem essa questão que é o transtorno de ajustamento, né? Que então, não chega a ser um quadro depressivo, mas é uma adaptação que a pessoa passa, né? Por entender que aquilo vai mudar a vida dela. Então, talvez a partir daquele momento tudo vai ser diferente, né? Então, são coisas que vão se somando, né? Mas eu vejo alguns pacientes da Alessandra que, assim, às vezes eles vão fazer procedimentos estéticos, não por estética, mas para ter aquele tempo para conversar. Porque então, assim, não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra, não, eu vou fazer um Cirurgião botox que eu plástico, quero é. ver para Não, mas conversar uma hora. Acontece muito isso, eu acho que... Sim, mas eu acho que com todos aqui, o doente chega... Exato, a gente, né, Desabafa mais, pra- com a gente vem- do que com vem- o psicólogo, né? exato, vem mais para acolher do que... Mas é o papel do médico, né? Poxa, a gente prometeu cuidar, né? A gente fez essas escolhas para cuidar, então, né, faz parte da nossa filosofia, né, esse acolhimento, né? Então, Sim. E eu sempre tenho esse tempo, assim, durante a minha consulta, de perguntar, assim como eu pergunto como tá a alimentação, como tá o sono, claro, a gente examina, vê pressão, blá, blá, blá. Como tá a saúde mental? Como é que você tá? Você tá estressado? Você tá com algum problema em casa? Né? Às vezes a gente já inicia um tratamento medicamentoso, se for necessário. Se for necessário, encaminha para um psiquiatra, para um segmento. Mas o médico geral já pode iniciar um tratamento antidepressivo, né? Então, eu acho que a gente, mesmo não sendo as nossas especialidades, né? A gente pode acolher o paciente e começar, às vezes, o tratamento. Às vezes, só dar a escuta já é o que a pessoa precisa, né? Poder conversar, poder falar. E, às vezes, que é igual a gente estava falando, tem ainda muito preconceito, às vezes a pessoa não se abre. E, às vezes, o momento da consulta médica é quando essas coisas vêm mais à tona. Então, a gente tem que aproveitar esse timing para abordar essas questões, né? Mas isso é verdade, porque eu pego, por exemplo, muito paciente que às vezes, sei lá, tem esse quadro depressivo, mas tem hipertensão, trata lá, e ele vem, sei lá, com uma dor de cabeça. Você fala assim, você vê ele já tomando antidepressivo, ou seja, ele foi diagnosticado. E, na verdade, ele volta justamente porque o conforto dele tá naquele médico, no cardiologista dele. E muito bem tratado. Na verdade, não, tá excelente, tá melhor. e você tocou num bom ponto, porque assim, você vê que a Bruna focou no exercício, né? Eu também, cada um tira energia para alguma coisa, né? Eu acho que eu foquei muito no estudo da parte de gestão de tempo, da parte de funcionamento cerebral. Acho que neurociência, para mim, é engraçado, cirurgião plástico, nada a ver, né, tal. Mas é que o fato de malformações, a gente tem que entender de funcionamento de uma criança, tudo, me levou a estudar um pouco dessa parte de desenvolvimento, né? Desenvolvimento neurológico. E quais são as coisas que a gente utiliza, né, as ferramentas que a gente utiliza. Então, assim, né, eu acho que o Anderson pode abordar melhor, mas os outros mecanismos que a gente usa, né? Eu e a Cecília, lá não sei, às vezes a gente fica lá na salinha conversando, um bom ambiente social, né, aquela parte de troca, de você ter um lugar onde você converse, que você desabafe, que você faça as coisas. Mas São bons, são artifícios. a definição da saúde realmente é você ter qualidade social. Imagina você ter que trabalhar todo dia num lugar que você sabe que você vai ser chicoteado ali. Não tem lógica, né? Como você vai ter o mínimo de felicidade? Assim, Aproveitando esse gancho, até a Bruna contou um pouco da história dela, e eu também, no meu último ano de residência, também, assim, um ambiente super carregado, né? Então, rotina cirúrgica, a gente sabe como é, né? Essa questão de... É complicado o relacionamento ali, às vezes entre chefes, entre os residentes, é um ambiente estressante, né?
E foi um momento que eu também precisei ter alguma válvula de escape. Muita gente tem, assim, eu tive colegas que engordaram 10 quilos, graças a Deus, a minha válvula de escape foi outra. E aí foi também a atividade física. Eu comecei a correr, e aí depois eu comecei a pedalar, e aí entrou o triatlon na minha vida, e eu sinto que foi uma coisa que me transformou, assim, né? Então, foi uma válvula de escape, mas que se não tivesse aquilo ali, a chance de eu ter ou pirado lá dentro, ou, sei lá, descontado de uma outra forma, seria muito grande, né? Tem Então, uma história aqui, né, que a Alessandra contou em um podcast passado, talvez eu até lembre, que era o meu último dia no estágio de uma determinada especialidade lá, né? Aí ela até fala assim, você explodiu a enfermaria. Não, mas explodiu na forma figurada. Eu passei... Não na forma literal, né? Eu encontrei ele no corredor assim. Mas foi realmente assim, grande finale. Uma libertação. Só a gente sabe, né? Não, terrível. Que é aquele estágio que você passa e não faz nada. E pro cirurgião é ruim. Você não faz nada, você preenche papel, entendeu? E são muito... Você chega cedo, sai tarde da mesma forma e você não tem a recompensa ali de operar e tudo, né? E eu sempre pergunto, né? Quando chega, né, situações de paciente desabafar, enfim, falar do estresse, realmente é trabalho, às vezes é coisas mais pessoais, enfim. Uma das perguntas é, o que você faz por você? Né? Você faz, às vezes, você tá falando que você faz isso pra ir, fulano, ciclano, não, mas e pra você? Você tem algum hobby? Você tá fazendo alguma coisa que é pra você? Não. Então, vamos tentar focar agora. Seja um pouquinho egoísta, que às vezes a gente precisa ser um pouco egoísta nesses momentos. De ter no nosso momento de 30 minutos, 10 minutos que seja, 5 minutos, só pra gente. Tem filho em casa, não sei o quê. Tudo bem. Fica 5 minutos, deixa o marido, ou a mãe, o tio, enfim. Ou fica com o filho mesmo, mas tenta fazer algo por você, né? Ontem eu estava com uma paciente, até chamei a Alessandra para ver, lá para conversar, para resolver um outro com a paciente. E era justamente isso. A única coisa que eu pedia para ela foi assim, olha, 15 minutos. Ela falou, não tem. Não, 15 minutos você na bicicleta. Não tem. Eu falava, de jeito. É incrível, sabe? Assim, a gente conseguir... E é conseguir acessar isso, né? O doente realmente conseguir entender, porque, você vê, a gente falou de coisas que a gente investiu de forma boa, né? Mas quantas dores, quantas não tem, né? Eu lembro, com esse negócio dos jovens, né? Eu cheguei um dia em casa, chamei os 2 filhos, eu falei assim, ó, seguinte, deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu resolvo qualquer coisa. E às vezes eu falo isso para meus pacientes mais jovens, os menininhos, os jovens, que eles já começam a achar que a vida começou a ficar difícil. Eu falei, deixa eu contar um negócio para vocês. O pai de vocês, ele resolve qualquer coisa, tá? Não, porque eles têm que ter a sensação de que existe uma saída. Porque eu fico imaginando, realmente, assim, nos casos de suicídios, né? A pessoa não conseguiu ver uma saída. Não, mas aí eu acho que é um acúmulo de situações. Então, exato. Então, assim, mas são pessoas que também juntar muito. Guardam muitas que não fala. A gente acha que tá aparentemente porque a pessoa dá risada, a pessoa brinca, mas não demonstra. A na pessoa verdade, não fala. Isso é uma coisa que eu ia até comentar, assim, que a gente tem, às vezes, a impressão que depressão é a pessoa que tá triste chorando. Os sinais de alerta não são esses, não são esses. Então, é a pessoa que... E é isso. A Alessandra deu o próprio exemplo de quando ela entrou nisso, que foi o Anderson que percebeu. Quer dizer, foi uma coisa complexa. Uma pessoa que estava do lado dela que percebeu. Talvez quem estava no trabalho, quem estava convivendo ali num ambiente de um pouco mais de superficialidade, não tenha notado. Mas, para quem tá perto, é isso. É uma mudança de comportamento. É a pessoa que muda padrão de alimentação. Então, como a Bruna começou a comer demais, tem gente que come de menos, perde o apetite, muda peso. Tem dificuldade com sono, né? A pessoa perde o rendimento no trabalho. Então, são pequenos sinais, assim, que a gente tem que se atentar. Então, não é a pessoa, né, que tá chorando pelos cantos. Às vezes ela nem chora. Assim, é muito... Eu guardo, tipo, Nesse aparentemente caso, tem tá duas ok. coisas, né? Igual você falou, mudança de padrão alimentar, né? Na faculdade, você aprende lá, o cara tá com verme, ele começa a comer tijolo, né? Existe isso daí. Tem. Em depressão também. Às vezes vem passar, comecei a comer muito chocolate, mas é porque existem
existem substâncias que melhoram um pouquinho. Sim. Sim. Não É que, tratam, exato, obviamente, porque mas melhoram. né, tem muita a parte de neurotransmissor, Sim. né, que realmente é uma disfunção no cérebro, né? Que a gente não compreende ainda tão bem, Talvez né? não esteja... Porque eu costumo falar para o doente o seguinte, algumas coisas são fáceis de você dar o diagnóstico. Né? Você pega um paciente com HIV, você faz lá É o um Um exame, exame, tá pronto. veio positivo, veio positivo. Hipotireoidismo, você dosou a tireoide lá, é mensurável, é é mensurável. medido. Agora isso aí, você tá triste. Não, seu cachorro que morreu, a plantinha morreu. É tão profundo, né, essa questão, como a própria Gabriela falou, né, que são detalhes mesmo, né, Sim. o rendimento, a pessoa que falava muito começou a falar menos, né, Mas sabe que de vez em enfim. quando eu tenho umas metas lá na esteira, né? O dia que eu tô mais chateado é incrível. Você não consegue bater de jeito nenhum. É incrível. Eu não consigo. Você coloca assim, fala, não dou conta. Hoje não dá. Aí você já Às até vezes a gente desiste também aí. tem que se permitir também dar um tempo Não, pra gente claro, também. eu também acho. Nossa. Tipo, não dá dando certo. É que nem eu falo, né? Eu vejo muito essa forma muito individual, né? Nas consultas, que fala, ai, Nutri, não fiz nada da dieta. Aí eu quero entender o porquê. Ah, porque eu passei por isso, por aquilo. Eu falo, tá tudo bem. Você viu o que você acabou de passar? Você se permitiu? Me permitiu. Agora você tá bem pra voltar? Tô, então tá tudo bem. Então a gente começa a partir de agora. Então, tudo bem? Esse Tudo acolhimento, né? E nesse momento você vai dar a abertura pro paciente te falar o que não deu certo e você vai poder fazer ajuste no seu plano terapêutico de acordo com Sim. aquilo, né? Então isso é importante, permitir que o paciente fale também, porque a gente falha e é óbvio que eles falem. Eu como paciente falho também. Então tá tudo bem, né? É só ir tentar aproveitar isso pra mudar a sua estratégia terapêutica. Ah, não deu certo dessa forma, vamos mudar, vamos, né? Essa questão, poxa, sua rotina não tá encaixando refeições dessa forma, vamos mudar o número de refeições, vamos botar um lanchinho ali, aquele momento da tarde você costuma ficar mais estressado no trabalho, vamos colocar uma coisa ali, né? Então, É tudo ajustável. é saber acolher Eu e sempre falo. entender. Dá pra gente recomeçar quantas vezes a gente quiser, É né? que, Eu na verdade, falo. assim, talvez exista um órgão-alvo da doença mental. Talvez, de tudo ela transformar aquilo num, sei lá, numa dor de coração, ou ter que comer alguma coisa, atacar a geladeira 3 horas da manhã, dá para tentar suprir isso aí de alguma forma, né? Desde que ela não esteja tendo esse tratamento adequado, né? Bom, e do ponto de vista estético, igual a gente falou, tem muita gente que procura só para... Eu acho que a plástica ela tem uma magia que ela é uma capacidade de mudar o interno através do externo. Eu quero até contar uma história que eu acho que até já contei aqui. Claro que assim, o cirurgião plástico ele tem que ser muito sensível para isso. Porque assim, tem coisas que a dor interna é muito grande e essa causa realmente ela precisa ser tratada. Tá? Então, assim, hoje a gente se preocupa quando existe essa banalização dos procedimentos, que todo mundo indica como se fosse. Mas não é. Eu brinco, né? Quando você vai buscar alguma coisa de melhora, é uma mutilação. Gente, a gente enfia coisa, enfia agulha, enfia. Né? Mas você está se mutilando para a estética. Um negócio que, entre aspas, você não precisaria. Então, a estética com o cirurgião plástico, porque a gente tem uma tendência a ter essa sensibilidade de pegar o que você tem lá de dentro de recurso e o que você tem de fora. A Alessandra tem uma história, eu vou contar superficial, mas se ela achar, ela complementa. De uma criancinha que tinha orelha em abano, né? E o dia que ela operou, ela foi e rasgou todas as fotos anteriores dela, que ela não queria ter a lembrança. Imagina, o tanto que a menina tá... Mas eu tenho várias histórias dessas. Então. Mas o que aconteceu há muito pouco tempo atrás, agora, assim, foi coisa de cabelo. E o bom, assim, que me permitiu acessar, né? Porque a paciente estava em tratamento de cabelo, queda de cabelo, não sei o que lá, tal. Aí ela sempre chegava triste, com uma boina guardada, chegava com o marido. Eu olhei aquilo e falei, gente, isso aí destrói um casamento. Porque assim, imagina você ficar grudada com o seu marido, que interessante que você é para ele, né? Então, assim, onde você tem que ir, ele tem que ir com você, aquela coisa, né? E eu falei, putz, isso aí vai... E aí entra no ciclo negativo.
você se sentindo feia, desinteressante, e aí você começa a achar que ele pode andar com outras pessoas, e aí você gruda mais, e quanto mais você gruda... Então, eu Vai falei, afastando mais, "Caramba." né? Eu falei, vamos virar essa roda. Aí eu peguei essa paciente, eu falei, não, falei, não adianta eu tratar seu cabelo, você com esse cabelo grudado na cabeça, não, nós vamos mudar esse corte de cabelo. Eu peguei essa paciente, marquei no meu cabeleireiro, liguei para ele e falei, fulano, você vai mudar ela, tá? Eu quero um corte que valorize esse cabelo mais cheio e tal. Aí ele foi, nesse dia ela ainda foi com o marido, tal. E aí a gente foi trabalhando e conversando, e trata daqui, trata de lá e tal, e ela foi melhorando. Aí a gente fez os procedimentos no rosto e tal. E aí ela chegou essa semana sozinha, jogando o cabelo. E aí eu aproveitei o gancho e falei, era isso que eu queria. Eu queria essa mudança, fulana. Eu queria você aqui, sozinha, dona de si. Ela falou, nossa, Alessandra, foi isso que aconteceu e tá. Você vê assim, é uma mudança externa, cutucando uma parte interna, porque assim, não adiantava eu ficar falando para ela que ela tinha que ir no psicólogo. Então, a gente foi aos pouquinhos assim, nossa, olha o quanto que você mudou, o quanto que você pode mudar, o quanto que você consegue, o quanto que... E aí você, né, é o paciente que começa a emagrecer, que começa... E aí, né, você faz um procedimento que a pessoa começa a se achar bonita, e aquele bonito... Essa foi muito engraçada. A paciente da plástica mudando a família. Ela é uma ex-obesa, perdeu todo o peso, estava daquele jeito. Aí a gente fez a cirurgia, né? Ela falou, doutora, eu passei, né, pelo meu marido, ele olhou e fez... Ele mandou marcar consulta com o endócrino com ele na outra semana. E aí a filha estava junto, doutora, foi isso mesmo. E elas duas riam de se matar. Realmente assim, a mudança delas, olha, eu tô me cuidando, meu filho, se ele quiser, vem, se não quiser, fica aí, morre aí. E veja, é interessante, eu acho que muitas coisas que a gente pode fazer, né, São os detalhes, para né? ter essa... Mas aí essa sensibilidade, né, que realmente você precisa de um bom profissional para estar junto. E obviamente que a gente defende aqui que tem acompanhamento psicológico. Sim, exato, porque assim, é o que a gente está falando do problema, assim, se você pega essa paciente e manda ela para o psicólogo, ela não vai. Não adianta. Ela fala, não vai, ela não vai, ela não vai. E uma vez, assim, eu sempre encaminho, a gente tem vários, né, psicólogos, tudo, eu digo assim, que eu até ajusto a ferramenta, né, porque depende da linha da psicologia, né, e aí eu encaminhei e ela não foi, e eu ligo para a psicóloga assim, a fulana chegou, tal, ela falou assim, Alessandra, faz o seguinte, e eu tava brava, numa época mais jovem, né, a gente vai ficando mais velha, ela falou assim, falei, não, porque eu não posso mais atender ela se ela não for. Eu falei, não, você não tira essa tábua dela. Você é a tábua de salvação. Então, assim, você segura. Quando ela estiver no tempo dela, ela vem. Né? Então, a gente não pode obrigar o paciente a fazer o que a gente acha que é certo. Né? Mas talvez aí você encontra outras formas. É o exercício, é a dieta, é a plástica, é a gestão de tempo, é estimular bons relacionamentos. A gestão do tempo, igual a gente conversou aqui, falamos em outros episódios, né? Hoje, por incrível que pareça, a pessoa ela não se dá um tempo. Tempo se diz assim, o tempo sendo esse bem precioso, que cada vez que está passando, você está perdendo, está indo embora. E você não se dá, por exemplo, meia hora para você fazer um exercício. Ah, não, mas eu trabalho muito, trabalho 23 horas. Tá bom, você ainda vai ter que ter meia hora para você. E é isso que eu acho que às vezes a pessoa acaba se reprimindo de uma forma que ela poderia, dedicando-se esse tempo a ela, ter um resultado melhor, né? E não... Acho que é muita coisa... se resume a autoestima, né? Então, eu acho que... E a autoestima, a gente tem muito essa coisa de... é a parte estética, a parte externa, e não é só isso, né? Então, por exemplo, né, com a Bruna, a parte de alimentação. Poxa, é uma baita conquista para uma pessoa conseguir ter uma alimentação mais regrada, mais saudável. É uma baita de uma conquista, a pessoa que é sedentária e começa a praticar uma atividade física, ou aquela que já pratica atividade física e
consegue, né, melhorar sei lá, o seu tempo numa Bate a sua corrida, meta. bate sua meta, Uhum. resiste um pouquinho mais, consegue carregar um peso mais pesado, né? Então, esse tipo de conquista faz a pessoa se Sim. sentir poderosa, se sentir Sim. competente, Olha, 1 quilo né, que você relevante. bate, você fala, nossa, já Então, é isso vai construindo, né? E não só isso, por exemplo, eu já tive casos de tanto conversar, tipo, o que você faz por você? Mas assim, toda consulta eu sempre falava, o que você já fez por você? Aí, do nada, chegou um paciente, era homem, né, que a gente acha que isso acomete mais mulheres, mas acomete muito homens também. Ele falou, Nutri, depois de tanta gente conversar, eu me inscrevi numa aula de violão. Era uma coisa muito X, assim, não era atividade física, não era só alimentação, porque ele sempre quis fazer, mas ele nunca arranjava tempo. E aí ele começou a praticar, tipo, essa aula de violão, que era um hobby que ele aderiu e aí isso acabou mudando ele de outras formas. Então, não é só atividade física, não é só alimentação, mas é algo que às vezes a pessoa, exemplo, medo de dirigir, tem mulheres, né, principalmente, que tem medo de dirigir, mas começou a dirigir, pronto, a pessoa fisicamente já muda. Né? As pessoas falam, o que você fez? Ai, comecei a dirigir. Então, já é uma conquista que já como já passou por esse obstáculo, já fala, nossa, então vou indo para outras. Então, a pessoa... São esses detalhes, né, que eu falo que já ajuda bastante também, né? Então, eu fiquei mó feliz. Eu falei, isso aí, que mais, né? Então, a gente ficar feliz por essas pequenas conquistas também, né, por eles. Então, eu fiquei realmente feliz por essa aula de violão que realmente mudou a cabeça e conseguiu dar tempo. E nisso ele focou, por incrível que pareça, focou mais na alimentação, aí focou mais na atividade física, focou mais pra família. Enfim, só sei que foram vários fatores, assim, muito É um benéficos. ciclo virtuoso, né? É, sim. Bom, a virar a gente roda. está caminhando para o final do episódio, e nesse episódio específico eu gostaria de deixar algumas palavras. Primeiro, para quem estiver ouvindo a gente e se sentir que precisa de alguma coisa, primeiro procure um médico. Tenho certeza que qualquer médico que você procurar, ele vai te ouvir você, tá? Ele vai te ouvir bem, tá? Segundo, sempre tem uma saída que não o êxito letal, tá? E os seus familiares estão aí para te apoiar, as pessoas que gostam de você estão aí, tá? E tem essa saída. Então, lembrando que e às vezes, não pense que é só tristeza. Na dúvida, vá ao médico, converse com ele, tá? Eu acho que ele pode te orientar bem nisso daí. No mais, se alguém quiser deixar nesse episódio específico, né, eu acho que pela importância, se alguém quiser deixar alguma recomendação, algum recado. Eu acho que foi muito interessante, realmente, a gente mostrar que é uma coisa normal, que Sim. todo mundo tem, né? Que, pelo menos por alguns períodos, você pode ser acometido por alguma doença, que tem jeito, que sempre tem saída, e que, de repente, pode até ser uma situação que vai te levar a alguma coisa muito boa, né? Então, assim, se você tiver um apoio, se você tiver um auxílio, você vai conseguir transformar uma situação ruim em uma coisa boa. É só a gente falar assim, essa roda que tá virando pro ruim, para ela e vamos fazer ela virar pro bom. Exatamente. E tirar o preconceito, né? Acho que é o mais importante de tudo. Tirar o preconceito de procurar não só a ajuda de médico, mas também conversar com algum amigo, algum parente, ou até mesmo se tiver tirar o preconceito de se tiver que tomar alguma coisa também, enfim, procurar fazer algum hobby diferente. Mas tudo é válido, eu falo que para a saúde mental tudo é válido, independente do que seja. Eu acho que o tratamento multidisciplinar é muito importante, né? Então, assim, médicos, conversem com seus pacientes sobre a saúde mental deles, rastreiem, tentem entender o que está acontecendo, encaminhem se for necessário. Isso vale para a gente também, né? Sempre estar atento para isso, porque às vezes, como várias das histórias de hoje já mostraram, a gente é o primeiro vínculo, né? A gente é a primeira pessoa a escutar aquela demanda. Então, a gente tem que sempre trabalhar com isso, assim. Acho que
E hoje a gente Importante. tentou fugir um pouquinho do habitual, né, de repente, de ter um psicólogo, embora nós temos vários psicólogos junto com a gente, inclusive, né, a doutora Isabela, né, e justamente para não ser aquela sensação para o paciente de que, putz, a gente vai mandar você direto para o psicólogo, tudo. E quando a gente mandar, entender que eles são um recurso muito precioso, que tem que ser usado. A gente não usa bicicleta, a gente não usa remédio, a gente não faz exercício físico, a gente não faz... Então, assim, que o psicólogo é um recurso excelente e que ele deve ser utilizado também. Sem dúvida. Bom, muito obrigado, senhoras. A nossa audiência, meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio no Semcast.